Boa noite, pessoal. É um prazer revê-los. Vamos iniciar, então, o nosso encontro síncrono. Acredito que vocês conseguiram ter tempo de assistir as duas videoaulas, uma sobre o princípio da anterioridade e outra sobre o princípio da anterioridade nonagesimal. Eu gostaria aqui antes de passar para o assunto de hoje, rever com vocês o estudo de caso da semana passada. O estudo de caso da semana passada era bem simples. O caso era um empresário que procurou seu escritório, relatando que sofreu fiscalização da Receita Estadual, recebendo uma cobrança de tributo não recolhido no valor de R$ 100.000 referentes a ICMS e multa de 300% pela não emissão de documentos fiscais. E aí você deveria prestar a orientação jurídica cabível ao caso. O caso, propositadamente, ele não dava muitas informações, porque eu queria que você focasse na multa de 300%. Então, a discussão aqui era se essa multa de 300% ela era cabível ou não era cabível, e você tinha que lembrar do princípio da anterioridade, desculpe, do princípio da vedação ao confisco, que, segundo o entendimento do STF, a multa não pode ultrapassar 100% do valor do tributo. Então, você orientaria seu cliente que a cobrança da multa de 300% ela seria inconstitucional por ofender exatamente o princípio da vedação ao confisco. Tá? Então, essa era a resposta que era esperada a respeito do caso de semana passada. Tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida no caso de semana passada? Que eu acabei de explicar aqui. Quem olhou já viu que eu já botei a resposta padrão, eu botei uma resposta que seria a resposta esperada. Né? E então, esse era o assunto, né, do estudo de caso de semana passada. Aproveitando, a turma ainda está com 30 alunos, ainda tem mais gente para entrar, mas eu já vou adiantar um assunto, que é o assunto da nossa AVP. Tá? Em relação à nossa AVP, eu queria dizer a vocês que a AVP já foi aplicada, tá bom? Como é que eu usei o critério, qual o critério que eu usei na AVP e que eu vou usar ainda. Então, quem ainda não fez, não se preocupe. Nós já fizemos 3 estudos de caso, certo? Cada um desses 3 estudos de caso valeram 1 ponto. Então, quem fez os 3 estudos de caso já tem os 3 pontos da AVP, independente da qualidade da resposta. Então, eu não estou levando em conta se a resposta ficou maravilhosa ou se a resposta ficou capenga. Eu vou levar em conta quem fez os 3 estudos de caso. Né? E quem ainda não fez, né, não tem problema, porque você ainda tem 4 estudos de caso pela frente. Então, tem o de amanhã, tem o da outra semana, até chegar na nossa V1. Resumindo, quem fizer 3 estudos de caso, eu vou pontuar cada estudo de caso com 1 ponto, certo? Independente da sequência, independente de quantos, e eu não vou também me preocupar em aferir a qualidade ali, esse aqui merece 0,8, esse aqui 0,6, esse aqui 0,9. Quem fez, eu vou pontuar, a não ser que o aluno, ele realmente fale nada a ver do assunto. Então, está lá falando de princípio da vedação no confisco, o aluno bota um arquivo com receita de bolo com calda de chocolate. Então, aí, né, embora bolo com calda de chocolate seja bom, mas eu não vou pontuar, não vou considerar esse estudo de caso, porque ele não tem nada a ver com o assunto. Maria Luísa, porque tem gente que faz isso, né? Joga o arquivo lá, quando você abre, não tem nada a ver. Bota lá receita de miojo, né, João Vitor? Aí não dá certo, né? Pois é, não dá certo, né? Se botar, eu não vou considerar, tá bom? Então, quem já fez os 3 estudos de caso, até agora eu não vi ninguém com a resposta assim, despropositada, né? Então, todos vão pontuar. E quem ainda não fez, só fiz um, professor, não se preocupe, vocês ainda têm mais estudos de caso para fazer até a nossa V1. Agora, o que eu queria pedir é, independente de você ter feito ou não os estudos de caso, de você já ter cumprido os 3 pontos, e a maior parte da turma já atingiu os 3 pontos, são alguns alunos que fizeram 2, outros fizeram 1,
né? Então, mas a maioria já atingiu, mas ainda assim continuem fazendo os estudos de caso, porque vocês gastam 10 minutos da sexta-feira da aula que seria reservada para isso. E vocês estão fixando o conteúdo da semana. Eu Então, acho bom porque a gente acaba fixando o que a gente estuda na quinta-feira, porque geralmente é pois assim, o que a é, gente vê aqui na quinta-feira, que quando abre o estudo de casa que eu vou olhar lá, eu digo, menina, é isso aqui, com fé em Deus vai pois ser isso é. aqui, Mas realmente é é mesmo. fixa. Inclusive, normalmente na aula aqui, Luana, eu bato no assunto que vai estar no estudo de caso, né? Justamente para sedimentar aquilo que eu acho mais importante na semana. É uma forma de É pensar aquilo tanto que que é mais semana importante. passada eu pensei, né? Eu disse, menino, será que estudo de caso amanhã vai ser a súmula, que foi a polêmica, né? Aí Aham, quando eu entrei lá, não, que eu vi que era do não confisco, eu disse, menino, esse professor ele tem Deus no coração, não é possível que ele não colocou nada da súmula. não, eu nem ia botar um assunto polêmico aí para a gente fazer um estudo de caso, né? Porque ia dar muita resposta divergente, né? Ia polemizar e eu quero é fixar o que é importante. Tá certo, Luana? A ideia é essa, a ideia é fixar o que é importante. Então, a gente fica acertado assim em relação ao nosso AVP. Peço que quem já fez, continue fazendo, porque é bom para vocês, ajuda a fixar. Porque vocês podem ter certeza que na nossa AV1, os assuntos da AV1 são os assuntos que eu já trabalhei nos estudos de caso. Então, quem tiver feito os estudos de caso vai chegar na AV1 vai fazer em 10 minutos. Né? Não em 10 minutos, vai gastar um pouco mais de tempo, mas vai fazer com facilidade, vai saber já o que é. Tá bom? Então, já dá até a resposta, né, Fábio? Dou a resposta na aula, normalmente, né? Então, fica acordado assim nossa AVP, tá certo? E quem ainda não fez o estudo de caso ainda tem outras oportunidades para fazer, tá bom? Vamos então ao conteúdo da semana, que foi o princípio da anterioridade e princípio da anterioridade nonagesimal. E eu queria saber a respeito desses princípios, se alguém tem alguma dúvida, alguém já ficou com alguma dúvida, que a gente já vai direcionando o nosso comentário, até porque a gente tem um tempo menor, né? Como foi feriado segunda, eu deixei 50 minutos para vocês assistirem os vídeos, falar sobre isenção onerosa e não onerosa. Já temos aqui o pedido da Maria Laís. Vamos lá. Eu vou atender a pergunta da Maria Laís e daqui a pouco a gente abre para mais perguntas, tá certo? E aí eu vou aproveitar. Pronto. A Raimara também ficou com dúvida nisso, né? E eu vou aproveitar para também externar a questão do princípio da anterioridade. Vamos começar com isenção. O que é isenção? Isenção é a exclusão do crédito tributário. Vamos entender que, para eu ter um crédito tributário, primeiro eu tenho que ter um fato gerador, que é aquela situação jurídica que se adequa à norma. Esse fato gerador, ele dá nascedouro ao que se chama obrigação tributária, que é a relação jurídica. Só que a obrigação tributária, ela só é a relação jurídica, ela não é o crédito tributário ainda. É preciso, então, que haja um ato, que é o lançamento, um ato jurídico, um ato administrativo, que vai pegar aquela obrigação tributária e vai materializar ela, vai trazer ela para o mundo concreto, que é o crédito tributário. O crédito tributário, então, é a materialização de uma obrigação tributária. A isenção, ela vem e exclui o crédito tributário, significando o seguinte: há um fato gerador, há uma obrigação tributária, mas não ocorre o crédito tributário porque existe uma norma que isenta, ou seja, que diz, olha, você praticou esse fato gerador, mas você não vai pagar tributo porque o crédito tributário está excluído, tá? Então, isso que é a isenção. Estou explicando primeiro a isenção para chegar depois na onerosa e não onerosa. Então, isenção é a exclusão do crédito tributário. É uma norma que impede que essa obrigação tributária se transforme, se materialize no crédito tributário. Ela é barrada aqui no lançamento. Não, não é suspensão, Maria Luz. Suspensão, o crédito tributário ele existe. Só que ele não está sendo cobrado por algumas situações jurídicas que impedem sua cobrança. Então, lá, por exemplo, você pode ter um crédito tributário suspenso que está até na execução fiscal já, está inscrito em dívida ativa, execução fiscal, né? Só que ele está suspenso. Por quê? Porque o contribuinte parcelou. No semestre que vem, vocês vão estudar que o parcelamento é uma hipótese de suspensão do crédito tributário. Na isenção, não. A isenção, ela pega e ela bloqueia. É como se ela botasse é, um, um muro impedindo que aquela obrigação tributária chegasse a se tornar um crédito tributário.
Percebeu que lá na suspensão crédito tributária ele existe? Aqui na exclusão, exclui mesmo. É como se viesse e arrancasse ele do mundo jurídico, o crédito tributário. A obrigação, ela existe, mas ela não se transforma num crédito tributário para você pagar, tá certo? Então, isso é isenção. Tá compreendido que é isenção, eu vou trazer para vocês a distinção entre isenção onerosa e não onerosa. Isenção onerosa. Melhor, eu vou começar pela não onerosa, é melhor. Isenção não onerosa é aquela isenção em que o contribuinte ele não tem que gastar nada, ele não tem que enfiar a mão no bolso para usufruir da isenção, ele só tem que preencher um requisito. Por exemplo, isenção de IPTU para idosos acima de 70 anos. Precisa o idoso gastar dinheiro com alguma coisa, reformar a casa para ter direito à isenção? Não, ela é não onerosa porque basta o indivíduo preencher o requisito. Isenção lá no imposto de renda para pessoas que têm determinadas doenças, neoplasia, AIDS, etc. São doenças que dão direito à isenção do imposto de renda. Veja lá, o indivíduo oferiu renda, então tem a obrigação tributária. Mas aí, na hora do lançamento, se identifica que ele tem uma patologia, e essa patologia exclui o crédito tributário. Então, dá isenção para ele. Essa isenção é o quê? Não onerosa. Ele não tem que gastar nada, ele só tem que preencher um requisito, que nesse exemplo que eu dei é ter a doença lá, as doenças que a lei elenca como doenças que viabilizam a isenção. Quando eu falo de isenção onerosa, significa o seguinte, o contribuinte vai botar a mão no bolso para poder ter isenção. Ele só vai ter isenção se ele gastar dinheiro com alguma outra coisa. Ele precisa dar uma contrapartida para que ele tenha a isenção. Então, vamos ao caso. Essa isenção onerosa, também chamada de contratual, ela é muito comum, por exemplo, nas regiões de desenvolvimento. É exatamente uma contraprestação. Ele vai ter que gastar algo para poder ter a isenção. Ele não vai ter isenção só porque ele preenche um requisito da lei. Além de preencher o requisito da lei, ele tem que gastar dinheiro. Então, vamos ao exemplo aqui. Região da Sudene, hoje não é mais Sudene, né? Agora é a Agência de Desenvolvimento do Nordeste, tem outro nome, mas é a mesma coisa, né? Só mudou agora para uma autarquia, né? E aí o que acontece? A Sudene, né, a antiga Sudene, ela resolve que a União vai conceder isenção de IPI para as montadoras que se instalarem no Nordeste, e vem o Estado e diz que vai dar isenção de ICMS para a montadora que se instalar no Estado, e vem o município e diz, eu dou terreno, dou isenção de IPTU por 10 anos, né, e ainda dou isenção de ISS em alguns serviços que ele tenha que pagar. Veja, um monte de benefício fiscal, não é? Mas o que a empresa tem que fazer para ter esse benefício? Ela tem que construir uma montadora de automóveis, e aí o contrato, né, por isso que ela é contratual, o contrato vai dizer que ele vai ter que celebrar, ele vai ter que terminar a construção no prazo de 12 meses, ou seja, em um ano. A partir do momento que ele recebeu o imóvel, ele tem que construir no prazo de um ano. A montadora tem que empregar pelo menos 400 funcionários. Percebe que a empresa, para ter direito a essa isenção toda, ela vai ter que botar a mão no bolso, ela vai ter que gastar para fazer uma fábrica, para contratar empregado, para manter 400 empregados na folha de salário, para ter direito a essas isenções todinhas que eu falei. Então, percebe que não basta ele preencher o requisito de ser uma montadora de automóveis, ele tem que ser uma montadora que vai construir uma fábrica em um estado do Nordeste, e nesse estado, para ter direito à isenção, ele vai ter que também contratar tantos empregados, o município vai exigir que ele faça a obra para ter direito à doação do terreno, faça a construção em um ano. Percebe que ele tem uma série de dispêndios financeiros? Então, essa isenção, ou seja, essa isenção que eu falei do IPI, do ICMS, do IPTU, do ISS, para ele usufruir, ele é uma isenção o quê? Onerosa, não é? Porque ele só vai ter isenção se ele primeiro coçar o bolso, ele tem que gastar, ele tem que honrar uma contraprestação, como o João Vitor colocou aqui. Ou seja, a isenção onerosa impõe ao contribuinte que vai ser beneficiado com a isenção compromissos financeiros, gastos financeiros. Por isso que ela é onerosa, né? De ônus, de gasto. Certo? E aí a gente chega no ponto, que é o ponto de discussão aqui
do nosso tema. Né? Qual que é o ponto de discussão do tema? É que é preciso distinguir isenção onerosa de isenção não onerosa para a gente chegar na discussão sobre a revogação da isenção e o princípio da anterioridade. O primeiro aspecto que a gente deixou claro é o seguinte: isenção onerosa, ela não pode ser revogada, é o que fala a súmula 544 do Supremo. Porque, imagina, o indivíduo gasta tudo, vai lá, constrói a fábrica, contrata 400 funcionários, aí muda o prefeito diz, não, vou revogar a isenção do IPTU e do ISS. Aí a fábrica fala, não, mas eu tenho um contrato aqui que me dá direito a essa isenção por 10 anos. E por isso que o STF editou a súmula 544, significando o quê? Que essa isenção, enquanto durar o contrato, ela não pode ser revogada, porque ela é uma isenção de caráter oneroso. Ok, entendida isenção onerosa e que ela não pode ser revogada? Beleza. Vamos em frente agora. Isenção agora não onerosa. Pode revogar a não onerosa? Pode. A pergunta é, se revogar a isenção não onerosa, ela pode ser cobrada logo de uma vez, ou seja, revogou hoje, já pode cobrar hoje, ou ela tem que esperar o ano seguinte? Que vocês viram que o princípio da anterioridade é o quê? Toda lei que criar ou que aumentar um tributo, esse tributo só pode ser cobrado quando? No ano seguinte, Bárbara. Isso mesmo, a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Por enquanto, estou falando só da anterioridade, tá? Não pensem ainda na 90ª, vamos ficar só na anterioridade. Então, se revogar, a pergunta é, se revogar uma isenção, por exemplo, mas não vamos entrar ainda no prazo de 90 dias, Laís. Eu estou querendo falar só da anterioridade, daqui a pouco a gente joga a 90ª no problema, tá bom? Vamos resolver um problema de cada vez, depois a gente bota tudo num bolo só. Né? Então, o que acontece? Essa isenção, por exemplo, de alguém que tem uma doença, isenção do imposto de renda para quem tem uma doença. Essa isenção, se eu revogar, ela vai ser revogada e já pode ser aplicada logo após a revogação, ou seja, já pode tributar, ou só pode tributar no ano seguinte, porque revogação de isenção equivale a aumento de tributo. E aí vocês viram que tem duas posições que eu apresentei. Uma posição da doutrina, que me parece a mais acertada, é o quê? Se eu estou revogando a isenção, eu estou passando a cobrar aquele tributo que eu não estava cobrando. Então, a revogação de isenção equivale a uma majoração. Se eu não pagava nada e agora eu vou pagar, eu estou sofrendo um pagamento, né? Estou tendo mais despesa do que eu tinha antes. Então, sem dúvida, está havendo um aumento do tributo. E para a doutrina, então, essa revogação de isenção, ela só pode surtir efeitos quando? No ano seguinte, em razão do princípio da anterioridade. E aí, Laís, não estou entrando ainda no 90º. Não, independente, vamos pensar só no ano seguinte. Então, para a doutrina, se revogar a isenção, só pode ser cobrada a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, aquele tributo. Por quê? Porque senão violaria o princípio da anterioridade. Mas a gente viu, eu coloquei para vocês no slide, e o objetivo é que eu queria mostrar aqui essa discussão para vocês. Cadê? Pronto. Eu coloquei aqui no slide a posição do STF. Para o Supremo, a revogação de isenção não configura aumento. Por quê? O que o Supremo entende? Tá? Lembra que eu falei para vocês que a obrigação tributária é uma relação jurídica que não está materializada? Então, a obrigação tributária está aqui. Para eu materializar a obrigação tributária, eu preciso praticar um ato administrativo, que é o lançamento, para que eu tenha ali o crédito tributário. A exclusão do crédito tributário, que é a isenção, opera onde, então? Opera depois do lançamento, opera aqui no momento posterior. E o Supremo entende o seguinte, olha, a obrigação tributária existe. O fato do contribuinte não pagar não significa que ele está sofrendo um aumento do tributo. Ele só não paga, mas a obrigação tributária existe. Então, o Supremo entende que não viola o princípio da anterioridade a cobrança imediata de um tributo cuja isenção foi revogada. Tá certo?
E aí o que acontece? Mas no próprio slide, se vocês forem olhar, é o slide 25, tá? Vocês viram que eu botei assim, embaixo do slide, embaixo dessa posição do Supremo, eu botei assim, mudança de entendimento, e botei um ponto de interrogação. Aquele ponto de interrogação não está errado, ele está ali de propósito. E eu vou aproveitar para explicar para vocês. E se vocês lerem o julgado que eu botei do Supremo, que é um julgado de 2014, vocês perceberão que nesse julgado o Supremo está dizendo que revogação de isenção tem que observar a anterioridade. E você vai falar, professor, então como você está dizendo que a posição do Supremo é que não tem que observar a anterioridade, revogou, pode cobrar? Porque esse julgado, eu não posso afirmar que ele consiste numa mudança de entendimento do Supremo. Por que eu não posso afirmar? Porque, primeiro, esse julgado, ele foi de uma turma, foi da primeira turma. Então, não foi o plenário do Supremo, foi uma turma. Segundo, e de lá para cá, o Supremo não decidiu mais essa matéria. Então, eu não sei se ele vai manter esse entendimento aqui, que seria uma mudança, mas não dá para afirmar ainda, porque foi da turma. E segundo, tem um outro problema, que esse julgado, especificamente, ele foi um julgado extremamente tumultuado. Quem for ler esse julgado, for pegar, ler as notas taquigráficas, ler o registro da ata da sessão, vai ver o seguinte, como é que foi essa sessão? O Marco Aurélio tinha dado voto. O Marco Aurélio sempre foi voto vencido nessa matéria. O Marco Aurélio sempre se posicionou, e eu até concordo com ele, né, que a revogação de isenção tem que operar efeitos só no exercício seguinte em razão da anterioridade. Ele sempre se posicionou assim. Ele sempre foi voto vencido no Supremo nessa matéria. Nas outras turmas, essa matéria passava por unanimidade, na primeira turma por maioria, porque o Marco Aurélio era voto vencido. E aí, o que acontece? Nessa sessão de julgamento específica, aconteceu o seguinte, teve uma primeira sessão de julgamento, e na primeira sessão de julgamento, o Marco Aurélio deu o voto, e outro ministro, que agora me fugiu o nome, pediu vista. Nessa segunda sessão de julgamento, esse ministro trouxe e votou ao contrário, ou seja, votou contra o Marco Aurélio, voltou dizendo no sentido de que a revogação da isenção pode gerar cobrança a partir da própria revogação, sem observar a anterioridade. Então, estava 1-1, não estava? 1-1, voto do relator, voto ali, voto vista, desse ministro que me fugiu o nome. Só que nessa sessão não tinha quórum para instalar a sessão. Aí o que fizeram? Pediram 2 ministros da segunda turma para participar dessa sessão. E aí veio o Lewandowski e o Fux, vieram da segunda turma para participar dessa sessão da primeira turma para ter quórum. E eles participaram. Quando foi votar, o Lewandowski, ele foi e acompanhou o relator. E o Fux, e aí, no que o Lewandowski acompanha o relator, esse ministro que fez o voto divergente, que eu não lembro agora o nome dele, aqui, não foi o Celso de Mello, não. É um ministro também decano lá da casa, é antigo na casa. Esse outro ministro falou o seguinte, não, Marco Aurélio, esse seu entendimento sempre foi um entendimento vencido aqui. O Supremo não pode estar toda hora mudando entendimentos. Para o Supremo, não tem que observar a anterioridade. E aí o relator começou a ficar discutindo com esse ministro, que foi o que apresentou o voto vista. Discutindo no sentido de defender posicionamento. O Marco Aurélio falou que esse sempre foi o posicionamento dele, ele não ia mudar o voto dele, porque o colegiado pensava diferente. E o voto dele era esse. E chegou o Lewandowski da outra turma e trouxe ali, acompanhou o relator. Né? E aí, nisso, o outro ministro que tinha votado, mantendo o entendimento do Supremo, começou a questionar essa mudança de posicionamento. E nisso fica o Fux começa a perguntar o teor ali da discussão, se era revogação de isenção, e no final da discussão, o Fux acompanha o relator também. E pronto. E aí formou, né? Já tinha maioria, né? E aí ficou 3-1. Né? E aí deu esse julgado aqui. Por isso que eu botei essa interrogação, porque não dá para dizer que houve... Eu, pelo menos, eu não sinto segurança de dizer que o Supremo mudou o posicionamento. O que a gente teve foi
um julgamento atípico com a vinda de 2 ministros de outra turma para compor quórum naquela turma, e chegou ali numa decisão por maioria, sendo que não dá para dizer que o Supremo ainda vai pensar assim. Certo, João Vitor? Já vou falar sobre sua pergunta, tá? Como é que ele vai se posicionar. Então, o que acontece? O que eu queria que vocês entendessem? Que para o Supremo, pelo menos a posição ainda que entendo do Supremo é de que revogação de isenção à cobrança é imediata. Para a doutrina e para o STJ, tá? O STJ também entende que tem que observar a anterioridade, tá bom? E teve esse julgado do Supremo, mas não dá para afirmar que é uma mudança de entendimento, porque de lá para cá essa matéria não foi enfrentada novamente. Tá? E na hora da prova, o que vai acontecer, João Vitor? Primeiro, na minha prova, não se preocupe que, inclusive, se eu colocar... minha prova é discursiva, então, se eu botar isso na prova, eu vou querer que você me fale as 2 correntes. Né? Então, você vai ter que explicar as 2 correntes e você vai escolher uma das 2. Não tem resposta certa. O que eu quero é que você saiba que tem 2 posições. Tá? Numa prova da OAB, tá? Essa questão eu já vi, se eu não me engano, em 2012 ela caiu na prova da OAB. Na prova discursiva, ou seja, na segunda fase, para quem fez tributário. Se eu não me engano, foi 2012, um dos 3 exames de ordem. E aí, uma das perguntas, era uma questão discursiva, né? Uma das perguntas era exatamente qual era a posição do Supremo sobre o tema. Então, o aluno tinha que saber que, para o Supremo, não tinha que observar o princípio da anterioridade. Então, era uma prova discursiva. Né? E aí, o que o examinador queria era saber se você conhecia as correntes. Tá? Numa prova objetiva, eu não acredito que a questão caia assim, pura e simplesmente, revogação de isenção, aplique-se o princípio da anterioridade, certo ou errado? Não vai ser isso. Então, vai vir uma questão dizendo, colocando, se for CESP, aquela certa e errada do CESP, né? Vai colocar segundo posicionamento da doutrina, segundo posicionamento do STJ, que no STJ tem esse posicionamento. No STF, eu não acredito que eles tragam isso por conta desse outro entendimento, que não configura uma mudança de entendimento. Eu não acredito que nenhum examinador se arriscaria a colocar. Porque se ele colocar isso, qualquer uma das 2 opções está certa. Né? Porque você não pode dizer que houve uma mudança de entendimento, porque é um julgado de uma turma. Então, se ele diz lá, ele queria que você respondesse que realmente para o Supremo aplica a anterioridade, você pode recorrer e vai dizer, não, você está se baseando num julgado de uma turma. Enquanto todos os outros julgados das outras turmas e da própria turma é em sentido contrário. Então, eu não acredito que o examinador, numa objetiva, perguntaria sobre a posição do Supremo. A não ser que surja uma posição mais consolidada, tá? Essa matéria não está nem em repercussão geral, então eu não acredito que ela vá ser discutida, né? Mas se ela surgisse numa repercussão geral, você teria um posicionamento mais consolidado. Tá? Então, o que eu acredito é que a pergunta numa prova objetiva seria a respeito da posição da doutrina ou do STJ. Tá? O que você mais vai encontrar, João Vitor, de perguntas sobre essa questão da isenção, não é nem a revogação da isenção não onerosa. Você vai encontrar da revogação da isenção onerosa, e aí o examinador ele quer cobrar de você o conhecimento da súmula 544, né, no sentido de que não se pode revogar a isenção onerosa. Essa questão objetiva, ela caiu, se eu não me engano, no ano retrasado, na OAB 2018. Caiu em uma das 3 provas objetivas, uma das 3 fases, uma das 3 provas, né, da OAB, um dos 3 exames de ordem de 2018. E aí o que o examinador queria era que você soubesse a súmula 544. Ele perguntava, ele colocava uma situação e perguntava ali se era factível a revogação da isenção, né? E aí a resposta seria que não seria possível porque era isenção onerosa. Laís, respondeu a questão da dúvida sobre isenção onerosa e não onerosa e aproveitei e peguei o gancho do tema polêmico, né? Tá certo? Alguém ficou com dúvida sobre esse assunto específico da revogação da isenção? E tinha um outro aluno que chegou a abrir o microfone e eu comecei a explicar a pergunta da Laís. Se quiser trazer a pergunta agora, colega, apresenta aí a pergunta para a gente debater.
Não sei se era esse mesmo assunto, mas alguém até abriu o microfone e depois fechou. Se não tiver pergunta, eu vou continuar. Que eu queria só fazer um apanhado geral dessa questão dos princípios da anterioridade e anterioridade nonagesimal. Tá? Então, não tem pergunta, então vamos lá. Ah, as dúvidas já esclareceu, João Vitor? Beleza, então tá jóia. Então, vamos lá. Eu quero agora fazer um contraponto com vocês do princípio da irretroatividade, que a gente estudou semana passada, princípio da anterioridade e princípio da anterioridade nonagesimal. Os três princípios, eles vão atuar conjuntamente, tá? Se a gente não vai ter uma situação que vai usar só um princípio, não, todos os três princípios se aplicam a todas as situações em que eu tenha uma lei que cria ou que aumente o tributo. Então, uma lei que cria ou aumente o tributo, ela não pode atingir situações anteriores à sua vigência. Princípio da irretroatividade. Ela não pode atingir situações no mesmo ano em que ocorra a publicação da lei. Só pode atingir a partir de 1º de janeiro do ano seguinte, princípio da anterioridade. E também não pode atingir as situações no prazo de 90 dias de sua publicação, princípio da anterioridade nonagesimal. É lógico que o princípio da anterioridade nonagesimal, ele só vai ser sentido, ele só vai ser percebido se a lei for publicada nos últimos 90 dias de um ano. Porque se a lei for publicada, por exemplo, se a lei fosse publicada hoje, dia 10 de setembro, aumentando um tributo, o que ia acontecer? Esse tributo, esse aumento, ele só pode ser cobrado quando? 1º de janeiro. Por quê? Porque 90 dias vai dar ali em torno do dia 10 ou dia 11 de dezembro. Aqui fazendo a contagem sem compromisso, né, do rigor ali de contar dia a dia, tá certo? Então, o que acontece? De qualquer forma, esse tributo só poderia ser cobrado com aumento a partir de 1º de janeiro, porque os 90 dias ficam dentro desse exercício. Então, atende a anterioridade. Exatamente, Remário. Então, você não contaria os 90 dias porque ele não mudaria, percebe, Remário? Se eu contar 90 dias, não vai cair lá 10 de dezembro? Então, de qualquer forma, o da anterioridade já não me joga para 1º de janeiro? Então, como está dentro do período de proteção da anterioridade, a nonagesimal, ela foi atendida, entre aspas, porque ela não foi desobedecida. Né? Ela está ali, mas ela não tem como cobrar, porque tem a anterioridade que é maior que ela. Né? Agora, isso não vai acontecer, por exemplo, se a lei ela vier dia 1º de novembro. Por que 1º de novembro? Porque aí, se eu contar 90 dias, passa de 1º de janeiro. 90 dias vai dar dezembro, janeiro, vai lá dia 2 de março. Em razão, não, de março não. 1º de novembro, né? Vai dar 1º de fevereiro, perdão. Então, o que vai acontecer? Se a lei vem no dia 1º de novembro e aumenta o tributo, pela anterioridade, eu só posso cobrar a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte. Ok. Mas eu tenho a nonagesimal também. O que acontece? Eu tenho que contar 90 dias da publicação. A publicação foi dia 1º de novembro. Quando eu contar 90 dias, ela entra no ano seguinte. E aí, o que acontece? Aí, quem vai sobrepor vai ser quem? A nonagesimal. Porque vai passar o dia 1º de janeiro e só vai poder cobrar quando completar os 90 dias. Nesse exemplo que eu dei, 1º de novembro só poderia cobrar a partir do dia 1º de fevereiro, porque era o decurso do prazo de 90 dias. Então, percebam que, se a lei ela for publicada antes dos 90 dias do final do ano, quem se sobrepõe vai ser o princípio da anterioridade. Se a lei for publicada antes dos 90, dentro dos últimos 90 dias, vai se sobrepor a nonagesimal, porque você vai ter que andar 90 dias consecutivos, e aí vai passar o dia 1º de janeiro de cada ano. Entenderam a situação, a diferença entre um e outro, e que em determinado momento um se sobrepõe ao outro,
Mas todos esses princípios, eles coexistem. Não quer dizer que você desconsidera um, não considera o outro, considera um, não considera... Não, é porque simplesmente os prazos se sobrepõem. Tá certo? Entenderam isso? Professor, Diga, Pedro. eu tenho uma pergunta para fazer. Eu ia deixar para fazer no final da aula, só que como o senhor tocou no assunto da retroatividade, eu vou fazer agora. Vamos lá, faça aí. A súmula que a gente discutiu na última aula, a 584, ela também fere o princípio da anterioridade, né? Certamente, ela também fere a anterioridade também. E veja, eu vou aproveitar e lhe perguntar, e fere da nonagesimal? Também, creio eu. Não. Imposto de renda é exceção. Então, é sobre isso que eu queria falar. Então, Professor, vai ferir. Então, lá, dia 30 de dezembro, o cara vai e publica uma lei aumentando o imposto de renda. Né? O que acontece? Como o imposto de renda é exceção à nonagesimal, basta esperar quando? 1º de janeiro do ano seguinte. Pela súmula, o que vai acontecer? Aquele aumento de 30 de dezembro vai repercutir aonde? Ele não vai fazer a declaração em março? Como ele faz a declaração em março, ele vai declarar com base na lei em vigor no ano da declaração, ou seja, com aumento pegando o ano inteiro. Certo? certo, só que eu acho que não é mais exceção, não. Como assim, exceção? Você estava falando ainda agora que o Supremo fez um julgado onde, teoricamente, ele Não, aí teria a mudado o revogação posicionamento. é outro assunto, é revogação Não, de não, isenção. não, é quase isso, porque, tipo assim, você disse que não mudou o posicionamento, não dá para dizer que mudou, porque foi um julgamento da turma e foi atípico, né? Isso. Porém, quando eu estava estudando, eu encontrei um julgamento do plenário do STF, onde eles teriam cancelado essa súmula, a 584. Rapaz, eu não conheço esse julgado, não. Me passa o número Foi? dele. Eu posso colocar aqui no chat, Pode tá aqui, certo? porque eu não conheço esse julgado, não. Tem um julgado que eu mencionei, mas ele não cancelou a súmula. Sim, só que, não sei, eu sei isso aí também. O que eu tô falando agora, ele foi feito em junho desse ano. O que você... Aí tudo bem. Aí me deu um número aí, porque aí realmente eu não conheço, não. E aí Bote eu aí. também tava... Eu também 159, tava... 180. Tá, eu vou olhar Uhum. depois, tá? Tá, Vou consultar depois. eu tava tentando entrar em contato contigo para você falar sobre nessa aula, só que eu não encontrei teu e-mail em lugar nenhum e nem teu Não, número, é ninguém na só na sala. plataforma. Não, meu número não está disponível, não. Na plataforma, é só você mandar mensagem na plataforma. Ok, mas tem mais uma coisa que eu tava querendo saber. Esse Uhum, julgado do plenário uhum, teve dois posicionamentos contrários a ele. Foi de aham, Gilmar Mendes e de outra pessoa. uhum. Então quer dizer que mesmo assim dá para considerar que o STF mudou o Não, aí posicionamento mudou o dele? posicionamento. Se ele revogou a súmula, mudou. Se ele cancelou, né? Na verdade, ele não revoga, ele cancela, né? Se ele É. cancelou, ele mudou o posicionamento. Ah, então tá certo. Então era isso que eu tava querendo Não, saber. o fato de ter um, dois ministros que votem contra não tem problema. Nesse exemplo, nesse caso que eu botei da revogação da isenção, eu não posso. O problema é que foi um julgado da turma, por maioria, e assim, uma turma meio heterogênea. Né? Então, eu não sei quando for no plenário essa matéria, como é que ela vai se posicionar. E eu vou dar uma olhada nesse julgado aqui, esse recurso extraordinário aqui. Eu estou achando o número dele bem pequenininho, viu? 159.180, mas eu vou olhar aqui. Aí alguém botou que foi em julho desse ano, né? Eu vou dar uma olhada. A Tá? publicação dele foi dia 17 de agosto. Pois é. A Então eu não publicação, o tinha visto julgamento isso, mesmo não. foi Uhum. bem recente mesmo. Pois Ah, é, eu não então é tinha isso que eu visto, tava não. querendo saber. Mas aí eu vou confirmar com vocês, vou ver se realmente trata da súmula. Se for, é muito bom, é um avanço, né? Porque essa súmula, ela realmente ela era, era massacrada, ela não era criticada, era massacrada, né, por toda a doutrina. Né? Era um absurdo você utilizar a lei né, após ali o exercício, utilizar aquela lei do momento da declaração para aplicar o ano anterior, né? Então violava a retroatividade, não tinha dúvida. Né? Não sei se Com foi esse o certeza. fundamento da revogação, depois eu vou consultar e vou Ah, dar uma olhada. eu dei uma olhada bem superficial nela, porque eu também tô com conteúdo acumulado que eu estava estudando antes, eu estava exatamente procurando se eu passei a falar sobre isso nessa aula. Mas me Uhum. pareceu um julgamento de um assunto, de uma lei que era de 89, 98 por aí.
Eles ainda estavam discutindo hoje. Essa lei, se for a lei de 89, deve ser uma das leis que tratou do imposto de renda, que é uma lei que tem muito, é uma lei grande que tem muito problema em vários dispositivos dela, teve vários que já foram declarados inconstitucionais. Não sei se é essa, mas é porque essa lei, quando você falou 89, é uma lei, deve ser uma lei que trata do imposto de renda, e é uma lei que realmente ela tem muita ação judicial que versa sobre ela. Ok, professor, me diz de novo onde é que eu acho o teu e-mail, porque eu procurei em plano de ensino, procurei no site da Leão e eu não achei. Não, tá, anota aí, Renato Veloso, tudo junto, @ Veloso, Sampaio, leãosampaio.edu.br. Mas é só ok. você clicar, não tem a plataforma? Quando você Sim. entra na União Digital, você entrou na Direito Tributário, lá em cima, na parte superior, tem um balãozinho, igual esses balãozinhos de revista em quadrinho. Quando você clica nele, ele já abre para você mandar uma mensagem para mim. Não, tá certo É então. só clicar nele ali. Clicou, a mensagem vai chegar para mim. Não precisa você nem se preocupar com o e-mail. Ele já Ok, manda o e-mail automático para mim. E aí, quando eu entro também na União Digital, aparece lá o númerozinho. 1, 2, 3. Eu sei que ali tem 3 mensagens para mim. É a ó, maneira mais fácil de falar, porque ali eu abro e já vejo que tem a mensagem ali. devia ter ido lá mesmo. Então, professor, obrigado, era só isso mesmo. Nada, beleza. Pronto, o João Vitor botou a lei, né? 7988, né? Não sei se é essa lei, é uma lei que trata do imposto de renda. Ela é uma lei que tem muito problema, muita ação sobre ela. Até hoje ainda tramitando, ainda, discutindo ela. Quem mais aí? Alguma pergunta? Não? Para quem entrou agora, só lembrando. Outra coisa que eu queria só lembrar aqui, chamar a atenção, é para as exceções lá da 90º, viu? Prestem atenção que não são as mesmas exceções da anterioridade, viu? O IPI, por exemplo, ele é exceção ao princípio da anterioridade, ou seja, ele não precisa esperar o ano seguinte, mas ele não é exceção do 90º. Então, o IPI tem que esperar 90 dias para poder cobrar o aumento, tá? Então, observe essa questão do IPI. Outra questão, a exceção lá na 90º do imposto de renda, o imposto de renda é uma exceção no princípio da anterioridade 90º, e ainda tem outra exceção, que é a questão da base de cálculo do IPTU e do IPVA. Então, IPTU e IPVA não espera 90 dias, mas só se a alteração para aumentar for na base de cálculo, viu? Se for alteração de aumento de alíquota do IPVA ou do IPTU, tem que esperar o outro ano e tem que esperar 90 dias. Tá certo? Então, anterioridade na 90º. Se for só a base de cálculo, só o valor do imóvel, só o valor do carro, essa base de cálculo não precisa esperar 90 dias. Ou seja, se dia 30 de dezembro for publicada uma lei aumentando a base de cálculo do IPTU, já pode ser cobrada a partir do dia 1º de janeiro. Porque a base de cálculo, a alteração da base de cálculo do IPTU e do IPVA, ambos são exceções ao princípio da anterioridade. Ficou claro isso aí? Para quem, beleza? Mais alguma dúvida, não? Só reforçando para quem entrou depois, tá? Em relação à nossa AVP, eu vou considerar os estudos de caso que foram feitos. Quem já fez 3 estudos de caso, já tem 3 pontos. Quem ainda não fez, vai ter ainda oportunidade de fazer. Então, quem fizer 3 estudos de caso, desses estudos de caso que faremos até a nossa AV1, vai ser contemplado com os 3 pontos, tá certo? Tem que fazer 3, tá bom? Para quem entrou depois aí. Mais alguma pergunta? Tudo ok? Então, lembrando, daqui a pouco, assim que terminar aqui a aula, eu vou liberar o estudo de caso de amanhã, para vocês já analisarem, e lembrando que tem o tempo amanhã para vocês fazerem, tem um horário específico, e na segunda-feira vai ter o horário para assistir a videoaula, tá? E na quinta-feira teremos o nosso encontro síncrono, que vai ser maior, porque vai ter os 2 horários, tá certo?
Deixa eu só passar aqui nossa frequência. Professor, eu sei que Oi. não é uma forma assim, mas só para falar, para justificar, o Joaquim Cleison, ele não conseguiu entrar hoje porque ele está de serviço, ele é bombeiro militar. E aí ele não conseguiu trocar o serviço. Geralmente ele troca para o fim de semana, mas dessa vez ele não conseguiu. Aí, como ele saiu para ocorrência, ele não teve como entrar na aula hoje. Tranquilo. Tá, joia. Eu vou anotar aqui o nome dele. Deixa eu só pegar aqui. Rodou. Pronto. Pronto, eu já vou até digitar o nome dele aqui, Joaquim Cleison, né? Isso, Joaquim Cleison Alencar dos Santos. Pronto, vou botar só Joaquim Cleison, já resolve. Então, gente, muito obrigado, então, boa noite, bom final de semana, e nos encontramos na próxima quinta-feira, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos.